Salve, pessoal. Take 3 da aula. Então, é assim, tem dias que tá mais difícil que outros, né? A gente tá mais cansado, eu acho, e aí já a coisa já fica mais difícil de caminhar. Mas vamos lá. Essa é uma aula, assim, essa é uma aula que me traz imensa dor no coração, né? Eu fico tentar falar um pouco diferente no Take 3 aqui, né? Falar de coração a coração. Eu fico entristecido porque é a nossa última aula. Mas ao mesmo tempo é uma das aulas que tem alguns dos temas que são mais instigantes para mim, né? E é justamente o período da República, da nova República e desse momento pós-ditatorial e o que acontece ao redor dele, né? E eu tenho três alvos, né, três objetivos centrais com essa sessão, com essa discussão aqui. O primeiro desses objetivos é tratar do suposto fim da história, que foi defendido lá por alguns pensadores. Então a gente pode ver aí desde o Zizek até o Fukuyama defendendo essa ideia de que a história teria acabado. E aí, de uns lados, você vai ter pessoas que defendem o fim da história pela compreensão total do capitalismo, outros vão falar sobre globalização e globalismos, outros sobre o universo pós-digital, desculpa, Werner Wundt, por exemplo, vai falar sobre a história da tecnologia e o fim da história humana. Né, o Zizek vai falar sobre o fim da história da humanidade pela implosão da possibilidade de discussão política na contemporaneidade, enfim, né? Então esse é um dos grandes tópicos que eu quero tratar, que é o fim da história. Né? Segundo grande tópico que eu quero tratar é a pós-política dentro do contexto do fim da história. Né? Então a gente vai ter aí, né, a ideia de suprapartidarismo, vai falar um pouco sobre a questão do universo pós-político. Né? Então a gente tem, por exemplo, se a gente for falar do cenário global, não só do cenário brasileiro, a gente tem o Obama querendo ser o primeiro presidente supranacional, né? Suprapartidário, hoje está difícil, perdão. Suprapartidário. E, portanto, um primeiro presidente pós-ideológico. Né? Isso, a ideia de pós-ideologia, ela está dentro da pós-política, né? E terceiro, eu queria falar com vocês sobre o risco ou a ameaça de morte da democracia, né? Que é uma coisa infelizmente muito materializada hoje, mas não é exatamente uma novidade. Eu acho que acaba sendo um dos grandes problemas, um dos grandes entraves sistêmicos na democracia. A gente já vai ver por quê. E aí a gente começa a escavar, vocês vão lembrar lá das aulas de PEC de vocês, de constitucional de vocês, porque a gente começa a escavar uma trajetória e começa a mostrar que a democracia ela opera de uma maneira muito diferente do que a gente costumeiramente, perdão, pensa. Né? A gente costuma pensar a democracia no âmbito da participação, representatividade e majoritarismo, e ela opera, de fato esses instrumentos eles estão presentes na democracia, mas eles operam em lugares muito diferentes. E isso vem em virtude de toda a construção que a gente já viu ao longo do século XX, a organização do universo publicitário, a universalização de instrumentos publicitários, né? O arregimentamento de forças ideológicas, né? O fato da política ter sido tratada como terreno de dispositivos de golpe muitas vezes, enfim, tem um monte de questões que a gente já vai discutir aqui que trazem, né? Na realidade, tudo isso que a gente viu ao longo de todo o curso vai massificar, vai reunir aqui o corpo para essa última sessão, para essa última aula, né? E assim, então eu gostaria de discutir com vocês o que é essa nova república e como ela se ergue em cima de um regime que as pessoas começam a considerar de alguma maneira exausto a partir ali de 2000 e poucos, né? Na realidade, ele começa a ser considerado exausto a partir da candidatura e eleição do primeiro presidente do PT no Brasil, e isso não é coincidência, tem uma série de fatores que fazem com que a consideração do brasileiro seja a consideração da exaustão do regime republicano, mas principalmente da democracia, não tanto do regime republicano, mas da democracia, né? E é um fenômeno que na realidade não é novidade aqui no Brasil, né? Não foi novo, não foi algo que surgiu de novo aqui, mas que ele foi na realidade um desafogar de uma série de situações globais que começaram a explodir, que começaram a espocar, e essas situações acabaram resultando em um cenário global de visões muito distintas aí, né? A partir disso já começa lá em 96, 98 em alguns países do mundo. Então a gente for olhar a Áustria, for olhar a Alemanha, for olhar, né? Então a gente tem um fortalecimento, for olhar os próprios Estados Unidos, né? A gente vai ver ali um fortalecimento de certas causas supostamente conservadoras, a gente já vai ver o que é o falso tradicionalismo, né? Em oposição ao conservadorismo.
E aí a gente começa a ver a explosão de complexidades que a vida política contemporânea virou, né? Mas ela ainda opera por instrumentos e gerações de sentido muito familiares, ela ainda vai operar à base de regimes elitistas, principalmente aqui no âmbito nacional, né? Talvez em outros lugares ainda exista oportunidade de respiração e travessia, ainda exista a possibilidade de os contextos democráticos e republicanos serem atravessados por uma participação mais ampla, por uma premissa de igualdade social, mas aqui a situação não foi, ela não floresceu dessa forma, né? E existem tonalidades e tonalidades muito distintas. E olha só que interessante isso. E quem vai nos ensinar isso não são só apenas os filósofos, mas os próprios estadistas, que começam a deixar, e pesquisadores da ciência política, assim por diante, começam a deixar o seu legado. Eles começam a mostrar que existe alguma coisa muito complicada e muito errada aí na formação da vida política pós-ditatorial, pós-Guerra Fria, né? Pós-polarização ideológica, pós-Guerra Fria, na época da queda do Muro de Berlim, enfim, né? Tem todo aquele processo de esperança emancipatória e ele acaba criando, digamos assim, um lugar de produção política que, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades para coisas maravilhosas, também termina por é, arregimentar forças que, de alguma maneira, se tornam o cenário desses radicalismos confusos e inconsequentes que nós temos hoje. Tá? Não tem outro jeito de chamá-los. Né? Então a minha ideia agora é falar um pouquinho sobre a vida política e a vida jurídica à luz dessas três colunas, quais sejam, né, mais uma vez, a pós-política e, portanto, a pós-ideologia, né, o fim da história e a possível morte das democracias. Então vamos lá. Veja, a gente passa por um processo de reabertura ali a partir de 85, vocês estão carecas de saber isso, né? E daí na década de 80 ainda, nós enfrentamos o governo Sarney, e aí nós vemos em 88 a organização da nossa Constituição, hoje infelizmente tão atacada, e existe uma razão para isso, tá? Que é para que a Constituição e o próprio movimento constitucional sejam profundamente atacados, e eu vejo algumas pessoas veem razões muito técnicas, eu tenho receios do cenário futuro, na verdade, que nós temos aí se avizinhando para nós. Né? Essa nova formação constitucional, segundo o próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi um co-arquiteto desse processo todo de organização da nossa nova república, né, seu modo, ele teria comentado que a Constituição de 88 ela gerou, evidentemente, a ascensão de muitas garantias. E nesse sentido ela era um texto que estava incrustado por um jogo de relações muito claras no que diz respeito a certas necessidades que precisavam ser expurgadas. Então ele vai aparecer como um escudo, como uma barreira, como uma ponta de lança, na verdade, contra aquela aproximação ditatorial. Ela cria restrições ao esparramamento do poder militar, mas ela não deixa de manter certos privilégios que foram havidos na época da ditadura. Ela cria mecanismos que vão tentar operar freios e contrapesos no âmbito social. Então ela tem todo um caráter próprio no sentido de garantir a respiração e a circularidade das relações de poder, vai oferecer para nós a hipótese pluripartidária como sendo uma saída muito mais viável do que aquela polarização que foi colocada durante o regime ditatorial, que evidentemente facilitava o controle por uma determinada situação, né? Mas aí a gente começa a ter então esse desenho e a nossa Constituição começa a oferecer uma série de garantias, começa a ter um traço regulatório mais claro da organização de poder, começa a estabelecer e especificar algumas trajetórias mais detalhadas, mais organizadas no que pertence, no que diz respeito, no que pertine diz respeito aí à nossa estrutura de Estado, né? Então vai promover uma restauração, um reavivamento do Pacto Federativo sob muitas formas, né? E é engraçado porque assim a gente tem uma multiplicidade partidária, uma multiplicidade de tons muito intensa que vai aparecer ali na primeira organização constitucional. Aliás, assim, se a gente for falar sobre a questão do processo político, as duas grandes colunas do processo político mais visíveis no primeiro momento são justamente dentro do processo eletivo a presença de partidos e fora dele a organização de sindicatos, né, a presença de sindicatos como garantidores, como forças garantidoras dos direitos dos trabalhadores. Né. Essas conquistas e esse modelo, eles na realidade são herdeiros, né, como diz o próprio Fernando Henrique, de modelos estruturantes de uma sociedade muito mais antiga. Né. Então,
A gente ainda tem uma mentalidade que ela basicamente parou, e veja como é perigoso. Aí já começa a se anunciar o primeiro perigo estrutural de ditaduras, né? A gente parou de pensar a construção social, o desenvolvimento político, o desenvolvimento estrutural das nossas instituições em 29, 30, e a gente teve que fazer uma retomada muito lenta e forçosa disso. Então a gente vai ver o florescimento de movimentos sindicais, evidentemente a gente vai ver uma série de sofisticações que não pertenceriam àquela época, porque a gente não está, evidentemente, completamente parado. Mas a gente teve que retomar um legado, porque a estrutura social acabou pedindo isso, acabou de alguma maneira exigindo isso a seu modo. E isso significou então que a gente já começou, a gente já fez a saída com uma Constituição que trazia maravilhosas garantias, trazia a possibilidade da gente ter essa liberdade, essa fluência, essa comunicação e essa porosidade às demandas populares. Ela já inclinava a gente no sentido de uma participação mais transparente, né, na vida política. Evidentemente, já articulava com isso a nossa participação direta na vida política. Né, então, ela instrumentalizava certos fatores enquanto tentava blindar a estrutura republicana, o pacto federativo, a nossa forma democrática. Vocês sabem aqui porque eu estou repetindo basicamente as cláusulas pétreas, mas basicamente elas surgem por isso, para tentar estabelecer essas garantias. Né. A figura do cidadão passa a ser mais valorizada e mais cuidada. Né? A estruturação, a reestruturação do Congresso passa a ser uma tarefa premente. Né? Então a gente começa a ver, nesse sentido, o florescimento dessa nova ordem como uma resposta imediata à ditadura, mas ao mesmo tempo tendo que retomar processos que eram muito difíceis, que estavam presos lá atrás. E aí a gente começa a olhar para um Estado agora que, como eu acabei de dizer, manteve privilégios e deixou também seus legados. Então existiam ainda as oligarquias, a gente não pode se iludir, elas estavam agora acrescidas de grupos que mantiveram por muito tempo o poder nas mãos. Então agora o exército ele passa a figurar, ele já, como eu disse antes, ele já figurava como elemento central na vida política brasileira e agora ele passa a um lugar de não participação direta na vida política civil, mas ele continua tendo tráfego político e continua tensionando forças ao ponto de nós termos ao longo da história da nossa nova república uma recuperação dos lugares e da presença dos militares na estrutura política eletiva, né? Então a gente vê hoje muita gente muito militar e ex-militar sendo eleito, a gente vê um clamor pelos direitos políticos dos militares, a gente vê, enfim, uma série de coisas. Né? Isso significa basicamente que nós temos então também, além desses privilégios, uma série de estruturas que são legadas para nós e que ficam aí de toda essa história anterior. Nelas, no meio delas, nós temos um problema premente que vira um centro, vira o coração de muitas discussões lá atrás, notadamente no início da década de 90. Né? Por quê? Porque o Estado ele tinha sido reestruturado e reconstruído economicamente. Ele buscou, ao longo do período ditatorial, um fechamento de fronteiras intenso. Então nós tínhamos partido de uma premissa isolacionista no âmbito específico da economia. Né? Então, além desse isolacionismo, nós também tínhamos uma estrutura estatal que, na visão dos neoliberais, estava muito inchada. Na visão de outros, né, então ela não é que ela estivesse inchada, mas ela era ineficiente. O fato é que a gente começou a acoplar a ideia de corrupção às estruturas de Estado, e isso começou a dar fôlego para um discurso de privatizações, para um discurso neoliberal de sanitarização, perdão, de saneamento da gestão pública, né? E esse saneamento viria às custas e redução de muitos cargos, ele teria então uma releitura, ele acabaria resultando num processo de releitura da vida política brasileira. Né? E o interessante é que, nesse sentido, o pluripartidarismo passa a ter um papel bastante relevante, já que ele abre a possibilidade de uma riqueza muito grande de competição no âmbito das eleições. Né? E agora é interessante porque logo depois do mandato Sarney, a nossa primeira eleição, né, para o nosso 32º presidente da República, ela vai ser feita com vários contendores, né? Então tem lá ainda a presença do Ulisses Guimarães, tem lá a presença de outras figurinhas carimbadas, o Covas, por exemplo, né? Mas tem um sujeito que ficou jogando num partido chamado PRN, e esse sujeito, um alagoano,
não vinha então de uma tradição política nacional, né? O pessoal fala assim, ele não tinha tradição política, é diferente, né? Alagoas podia não ter uma presença assim inicialmente tão destacada, né? Tão pública, digamos assim, na política nacional, mas não era tão simples assim porque ela tinha presença. Dois, a família desse sujeito, as famílias envolvidas, a família desse sujeito, a família da esposa, elas eram famílias que estavam envolvidas na tradição política havia décadas. Né? Isso também já mostra um pouco dessa representação e da presença de traços oligárquicos, ainda que o discurso, né, dentro do contexto específico da nova república, vá mudar, porque é necessário que a gente tenha uma expressão pública de uma transformação genuína, já que a gente está saindo de um período de brutalidades. Mesmo assim, nós vemos a continuidade desse mesmo legado que vem desde o começo do século. Né? E aí a gente tem esse sujeito que entra numa disputa política bastante grande e investe o capital político dele na tentativa de concorrer a uma cadeira da presidência da República. E no PRN ele consegue fazer articulações para sair como candidato e eventualmente sai. Sabendo que o PRN era um partido pequeno, ele não tinha ainda, dentro do contexto da nova república, se firmado como um partido tradicional, com figuras muito tradicionais, ele começa a fazer uma coligação de partidos. Né? É uma das primeiras demonstrações de como vai operar o nosso sistema pluripartidário. Né? Isso vai ser uma das grandes críticas que as pessoas vão fazer a partir de 2000, alegando que os partidos, muito embora tenham tons ideológicos muito distintos, costuram alianças sem pensar duas vezes. Eu diria que na realidade isso não é uma desvantagem tão grande quanto se pensa, demonstra talvez uma fragilização em sentido ideológico, mas ao mesmo tempo demonstra a habilidade que candidatos e partidos têm de negociar e de arejar o poder, ao contrário, por exemplo, da presente gestão, que iniciou a sua batida querendo blindar-se, querendo apenas pessoas que tivessem a mesma mentalidade dentro das suas esferas, dentro das suas linhas. Né? Então a ideia era outra, era justamente que os partidos tivessem balanço, pudessem promover um sistema, um modelo de trocas entre Congresso e Presidência e nesse sentido enriquecessem tanto um lado quanto o outro através desse modelo de negociação. Claro que isso também incentiva e insinua a noção de que os partidos controlam uns aos outros e as bancadas em Congresso, ministros, enfim, por aí vai, né, assessores específicos, né, Casa Civil e Escambau A4, também vão controlar uns aos outros, né, e também vão servir como sistema de freios e contrapesos uns dos outros. Eis aí, né? E no final das contas, esse cara, chamado Fernando Collor de Mello, consegue consegue a presidência da República. E é interessante porque o discurso dele era um discurso muito alinhado com as necessidades. Isso é muito curioso, porque a gente sai de uma época em que nós temos um encerramento total das relações de poder e um mascaramento total da prática de imprensa e da divulgação de informações, e agora a gente tem um presidente que as pessoas chamam de arrojado, e ele tinha uma equipe de publicitários muito boa com ele. Então ele apareceu como um sujeito, então eles destacaram o fato dele ser jovem, dele ser um sujeito ligado à vida esportiva, dele ser um sujeito. Isso é basicamente o trabalho semiótico, né? Dele ser um sujeito ligado, dele ter condições físicas, dele fazer corridas, caminhadas, gostar muito disso. Isso colocou esse sujeito como razoavelmente progressista e, portanto, preparado para pensar perspectivas de mundo novas, para pensar com ousadia sobre os nossos problemas. Claro que ele não foi colocado tão progressista ao ponto de passar a corda do que era, na época, um modelo de vida apoiado pelos sindicalistas e pelos trabalhadores. E essa coroa pertenceu ao PT, e o PT ele foi bastante massacrado no período, e agora quero que vocês percebam isso com muito cuidado, porque aqui é que se coroa todo o esforço de construção e desconstrução ideológica do século XX. Na época, esse presidente que se assessorou, esse candidato a presidente se assessorou de publicitários fantásticos, fez questão de promover uma campanha contrária ao PT, alegando que as suas raízes eram raízes de traços comunistas e, por conta de seus traços comunistas, haveria uma coligação com pautas que agora estavam se demonstrando claramente fracassadas ao redor do globo. Então a gente vai observar, por exemplo, né, justamente na época da cortina de ferro, todo o movimento que acontece no desmantelamento da União Soviética, tudo isso foi utilizado para que fosse feito um massacre, uma bateria constante de ataques
contra o PT, alegando, olha, essa ideologia de esquerda ela não funciona. Então, primeiro ela veio como monstro, depois ela veio ridicularizada, dizendo, olha, isso aí não vai funcionar nunca. Mas muita gente ainda guardava na memória a mentalidade que tinha sido implantada antes, de que os comunistas realmente eram invasores, que eles promoveriam governos que não pertenceriam e não atenderiam aos interesses nacionais, que eles iriam implantar no território uma extensão da União Soviética, ou seja, lá de quem fosse que apoiasse. Então tem toda uma série de mecanismos que criaram entraves e que de alguma maneira permitiram ao PT ser jogado, permitiram lançar o PT para esse espaço de marginalização política. Enquanto outros partidos, então, por exemplo, a gente vai ver PMDB, a gente vai ver o PFL, né? Então, tem partidos aí que nem existem mais, né? Mas eles vão se rearquitetando e vão se reconstruindo agora como partidos que são pertencentes a essa aliança, e é lógico que são partidos que pertencem àquela velha tradição oligárquica, né? Mas que agora entendem a necessidade de salvar os processos de sustento dessas oligarquias pela renovação econômica. Né? E esse cara é eleito com essa promessa, né, sendo um excelente propagandista de si mesmo, para completar qual é o eixo da campanha dele. Né? Ele se notabilizou quando ele era governador de Alagoas, porque ele promoveu o corte, o mote de campanha dele era um negócio que ele chamava de caçada aos marajás. Né? E quem que ele chamava de marajá? O marajá era o servidor público que tinha um salário muito alto. Né? Então ele basicamente a história toda começa no governo de Alagoas e foi o que explodiu nacionalmente na mídia, né? A história explodiu porque ele fez um levantamento de funcionários que ganhavam salários altíssimos. E ele decidiu que ele não ia pagar o salário desses funcionários públicos e pronto, porque era um absurdo. Ele entendia que era um absurdo. Deu total de 160 milhões em salário que ele não queria pagar. E aí ele termina que essa causa vai até o STF e exige-se que o governador de Alagoas pague os salários e ele decide que ele não vai pagar de todo jeito. Né? Ele não vai pagar mesmo sob ordem judicial. E aí ele surge como esse indivíduo que está se insurgindo contra um sistema que está corrompido e que tem um legado da corrupção. Então juntou-se essa questão da festividade, da necessidade de uma nova república, da necessidade de uma recomposição econômica com a imagem nova desse cara. Né? E ele de repente começa agora a se expor como esse indivíduo que é o caçador de marajás. E essa foi a campanha nacional dele. Né? Vou caçar marajás, vou acabar com a mamata no serviço público. E de fato, depois que ele se elege, o Collor ele chega de fato a tomar providências, tomar atitudes supostamente contra esse conjunto de privilégios. Né? Ele acaba promovendo demissões em massa, assim, no âmbito do serviço público, né? Então, assim, vai para a casa das dezenas de milhares de servidores públicos que ele propôs demitir, né, já na campanha dele, e por aí vai. Né? Então ele surgiu como um moralista, né, como aquele que iria promover um movimento de moralização do Brasil. Né? E aí ele assume a presidência da República depois do Sarney. Inclusive, uma das coisas que ele fez na campanha foi acusar o Sarney de corrupção e incompetência. Né? E a propaganda foi tão bem feita que isso ficou demarcado na consciência da população. Né, que o Sarney, que a situação era realmente incompetente, então, enfim, né, e termina que, inclusive, valeu-lhe parece-me que o Sarney teve direito de resposta, inclusive por conta de uma barbaridade que ele falou durante a campanha. O fato é que ele acabou se elegendo e depois de eleito, ele agora tem esse monstro para enfrentar, né, que é um país que estava fechado, estava encerrado, ele já não tem mais condições produtivas, já não tem mais um comércio que permita avivá-lo, e agora ele começa um projeto que tem que enfrentar pelo menos duas grandes situações, né, duas grandes circunstâncias negativas, quais sejam a inflação galopante, que a gente ainda tinha, né, ela entra a última década do século XX em 48, 46% ao ano, e segundo, ele tinha de alguma maneira que sanear o espaço interno e conseguir construir um mercado que pudesse se comunicar com o mercado externo. E aí ele começa a tomar algumas medidas, né? Então ele começa, por exemplo, a abrir o país para o câmbio, ele começa a criar projetos e planos para correção do valor da moeda, então você vai ter lá plano Collor 1, plano Collor 2, né? E começa então a arquitetar uma reforma econômica. Qual é o problema disso? Ele teve, né? Ele fez alianças, ele soube fazer alianças com os grandes publicitários, grosseiramente falando, do país, né, justamente os grandes canais midiáticos. Ele entendeu que nesse novo ciclo
pela necessidade de contar com alavancamento populacional no âmbito dos votos e eventualmente a aceitação populacional, ele precisava criar uma espécie de capital político e ele fez uso dessas estruturas semióticas que estavam à disposição dele. Ele lançou isso para ele poder agregar forças. E ele conseguiu de fato, agregou forças e tocou a vida dele. Agora, o que, que acontece? Lá pelas tantas, ele acabou fazendo um acordo, né, e esse acordo de base que ele fez acabou levando o governo dele a romper com a Rede Globo e a Rede Globo começou a abrir a metralha contra ele e ficou com os olhos muito abertos. E o governo dele nem de perto estava imune à corrupção, né? E aí começam outros problemas, né? Então, por exemplo, ele deixou a população extremamente insatisfeita nos planos, o plano Collor 1, o plano Collor 2, ele propôs e implementou congelamento de recursos acima de 50 mil novos cruzeiros, novos cruzados, não vou lembrar que moeda era agora, acho que era novo, cruzado novo, acho que era o cruzado novo na época dele. E aí, a representação desse congelamento, né, pode parecer muito, mas não era muito não. Né? Pode parecer um horror de dinheiro, 50 mil, mas não era muito. E aí ele propunha esses congelamentos para tentar segurar um pouco desses recursos e permitir ao mercado, ao circuito bancário, ao parque bancário manobrar com esses recursos de modo a gerar empréstimos, a gerar investimentos, de modo a alimentar um pouco o mercado. Né? Pelo que eu entendo de economia, não é muito, mas né, pelo que eu entendo. E isso começou a gerar uma certa insatisfação, né? Então era congelamento por 18 meses, congelamento por mais 18 meses. E aí vem a implantação de um plano que foi fatal, conduzido pela então ministra, salvo engano, Zélia Cardoso de Mello, se não me engano foi pelas mãos dela. E esse plano fatal foi basicamente dirigido porque para tentar reter a inflação e para tentar criar de novo, né, para tentar alimentar o parque comercial no Brasil, né, que agora começava aos poucos a promover importações, começava a trocar com moedas estrangeiras, começava a ter um câmbio outra vez. Só que dessa vez a proposta não tinha sido planejada desde o começo, pelo que dizem, nos últimos dias antes do projeto ser implantado, foi elaborado um plano para o confisco das poupanças que tinham sido postas em bancos. Aí já não era mais congelamento, era confisco, né? E isso foi estupim, né? Porque aí, quando isso veio, todo mundo ficou insatisfeito e aí os escândalos começaram a se somar, né, e todo mundo começou a prestar muito mais atenção neles. Então, né, por exemplo, o pagamento de conta do presidente da República com uso de dinheiro de caixa 2, né, coisa que não acontece mais hoje em dia, imagine se vai acontecer. E aí começaram, e veja como são dois pesos e duas medidas. Por que eu digo isso? Porque cada época, cada período histórico tem o seu peso e sua medida, né, seu balanço nas negociações. Lá atrás foi possível promoveu o impeachment do presidente dessa forma. O Congresso votou mais de 400 votos, votou ele para fora. Agora a gente tem uma situação análoga, ainda não há provas, né? É preciso lembrar isso, nós somos juristas, não há provas, né? Não se pode, mas a gente tem situações análogas emergindo e o destino daí para frente é incerto, só que o cenário político é bem diferente e eu diria muito mais assustador, né? Então assim, o que acontece? Ele acabou sendo deposto, saiu depois de 2 anos, assume o Itamar Franco, né? Ele tinha aparecido, Tamar Franco tinha aparecido numa aliança incerta com ele por ser representante do segundo maior estado do país, do segundo estado mais, né, vigoroso economicamente do país, então, né. E aí ele assume, passa os próximos 2 anos governando, ainda tentando buscar nesse sentido a recuperação desses planos, e aí começa a projeção das recuperações econômicas que vão vir depois, né, e que vão na realidade se consolidar quando Fernando Henrique Cardoso assume. Então veja que assim a abertura do mercado que vai ser promovida e consolidada com o governo Fernando Henrique, ela é uma estratégia que é empregada e que vem sendo construída desde o Collor. Então passa pelo Collor, pelo Itamar e pelo Fernando Henrique. E é o Fernando Henrique que efetivamente consegue estabilizar a economia através do Plano Real, né? E aí o real ele vai crescer dentro dessa realidade ainda da época dele de ministro para a época dele época dele como presidente. E aí nós vamos começar a ver uma reestruturação e um olhar novo sobre a gestão do país, né? E ele que tinha na realidade sido eleito com tendo uma suposta tendência de centro-esquerda por ser do nacional, desculpe, da social-democracia, ele acaba mostrando tendências muito mais
próximas das práticas neoliberais em muitas das suas escolhas, né? Ele segue mais ou menos o discurso que o Collor tinha colocado lá atrás, no sentido específico de falar sobre a corrupção do Estado, a corrupção da empresa pública, sua ineficiência, e ele emplaca um discurso de venda persistente e progressiva de muitas dessas empresas, né? Então, no movimento chamado de privatizações. A gente teve um grande movimento de privatizações durante o governo dele, né? Então, a gente viu a privatização da Vale, por exemplo, que foi uma privatização bastante controversa, devido aos baixos valores de venda da empresa, mas ao mesmo tempo da manutenção de concessões sobre prospecções que teriam sido feitas e não teriam sido divulgadas no leilão da Vale para baixar o seu valor, mas que são prospecções que não foram exploradas ainda hoje, mas que são valiosíssimas porque envolvem filões gigantescos de ouro em regiões do país, envolvem, enfim, né, não só ouro, né, tantas outras riquezas aí, mas envolvem minérios de todo tipo que não teriam sido colocados no processo de venda para baixar os valores, né? E assim, então assim, o processo de privatização ele também foi super controverso, na época a oposição falou muito e bateu muito na tecla de que provavelmente havia corrupção nesse processo, mas houve de alguma maneira, né, apesar dos males, né, houve o lado bom da coisa e o governo de alguma maneira ele conseguiu abrir as nossas fronteiras de uma maneira definitiva para o mercado internacional. Então, em resumo, ele trouxe a gente para o final do século XX de fato, né? Então, assim, goste ou não goste, né, siga a ideologia que você seguir, não importa. Foi uma presidência que teve um grande valor, apesar das dificuldades derivadas. E aí a gente chega num ponto de quebra, né? Quem conhece as minhas inclinações ideológicas sabe que eu não vou ficar aqui adotando tiros baratos, né? Especialmente quando a ideologia envolvida é ideologia de esquerda, que é a minha ideologia de adoção, né? Mais ou menos, né? Então eu estou tentando ser o mais ubíquo possível, mas é daqui para frente que a porca entorta o rabo, né? E a história começa a complicar. Porque, veja, ao longo de todo esse processo nós continuamos mantendo um projeto que envolvia determinados grupos e determinadas elites. E essas elites permaneceram blindadas, né? Elas permaneceram de todo modo blindadas ao longo de todo esse processo. Elas foram privilegiadas, elas permaneceram nos espaços de trânsito, elas participaram das decisões, isso tudo a gente sabe, né? Então eu quero aqui que vocês vejam justamente que não existiu nenhum aparelho que matasse esses privilégios. O próprio Fernando Henrique admitiria isso depois e falava assim, cara, né? Infelizmente é isso, a gente manteve privilégios, esses privilégios mantidos eles ainda tinham, eles ainda protegeram certos setores sociais, houve de fato uma necessidade de construir infraestrutura no país, a gente fez isso de uma maneira mitigada e a filosofia que foi implantada pelo Fernando Henrique foi essa, nós vamos construindo, mas apenas em uma medida em que nós sejamos capazes de obter respostas sustentáveis, que significava que ele limitava a possibilidade dele fazer a oferta e buscar a salvação de determinados grupos que estavam lá abaixo da linha da miséria, né? Muito embora ele tenha projetado coisas muito positivas, né? Os projetos que as pessoas atribuem tradicionalmente ao Lula, os bolsas do Lula, né? Eles eram projetos anteriores que tinham sido propostos pelo Fernando Henrique. Eles foram criados no segundo governo, foram criados no governo do Fernando Henrique, perdão, no governo do Fernando Henrique. E o movimento que foi feito depois foi o de tentar elastecer, estender e fortalecer esses projetos. O que eu particularmente não acho ruim. Né? Mas daí nós não podemos dizer que ele é um projeto feito pelo governo do PT. Agora, o que acontece nessa virada? O que acontece quando o Fernando Henrique sai do poder e o PT aparece, o PT emerge? Né? O que acontece nesse processo de transição? Essa história é curiosa porque a saída a entrada do Fernando Henrique, né, perdão, a saída do Fernando Henrique, a entrada do Lula no poder, ela vem num momento histórico em que a gente passou por um ciclo de oportunidades, vamos colocar dessa forma, né? É preciso lembrar, vamos olhar um pouco o cenário econômico mundial, que daí talvez fique mais claro, né? A metade para o fim da década de 90, ela foi um momento na história da economia mundial muito, assim, de muita, por conta do desenvolvimento tecnológico, da abertura de novos campos de trabalho e da inexistência de um exercício técnico muito mais refinado, que exige de uma formação mais longa nesses campos, ela trouxe um otimismo muito grande em termos econômicos. Então as pessoas estavam achando maravilhoso, teve muita gente ao redor do globo que saiu
de uma situação de pobreza ou de uma situação de restrição de recursos e cresceu. Então isso trouxe um otimismo muito grande. Então a gente chega ali no início dos anos 2000 revigorado, né? Só que daí acontece um problema que vem na esteira desse crescimento. As bolhas econômicas que foram formadas, as bolhas de mercado que foram formadas, então, por exemplo, a bolha da internet, né? Essas bolhas de mercados que não davam conta de se sustentar, elas começaram a estourar e por conta disso a economia começou a afundar, né? E aí a gente tem algumas crises, a gente tem duas grandes crises ao longo da primeira década dos anos 2000, e essas duas grandes crises elas vão ter afetação global. Então tem história, tem esse estouramento da bolha da internet, né? E aí ela vem com crise subsequente de grandes empresas e do mercado financeiro. E depois disso nós temos a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, né? Então são duas grandes crises que são deflagradas aí no começo e no fim da década. E essas crises elas começam a criar instabilidade e começam a mostrar que a economia é muito delicada, né? E que tem que existir uma preocupação humana maior. E aí nós começamos a questionar essa filosofia, esse ponto de formação do pensamento neoliberal, que é um pensamento mais voltado para a otimização gerencial, desaparelhamento do Estado, o fortalecimento e enriquecimento do mercado e da esfera privada, todo esse enriquecimento e esse fortalecimento que envolve um despegar e um afastamento gradual e bastante radical do Estado em relação às práticas de mercado, às práticas políticas, às práticas, né, no âmbito civil. E aí o que acontece é que esse novo direcionamento ele dá força para movimentos críticos. Aí você alia isso a uma tendência do Lula em oferecer alianças com grupos com os quais ele não tinha disposição para se aliar antes, e ele cresce politicamente e ele acaba vencendo as eleições. E aí ele assume. E assim, desde o momento em que ele assume, como ele é ainda considerado um representante dos movimentos sindicais, né, e do legado desses movimentos, ou seja, um representante de trabalhadores, de grupos, né, de grupos marginalizados que agora já estão buscando uma integração à vida política do PT, né, dessa então centro-esquerda, né, ele começa agora, ele ganha força e ele começa a propor reformas e políticas econômicas de uma vertente muito distinta, né? Ele começa a olhar para o nosso cenário e ele começa a tentar potencializar os projetos de auxílio à população, então as pautas assistenciais começam a crescer, né? Não assistencialismo barato, mas a pauta assistencial propriamente dita. E com isso ele consegue de fato gerar uma circulação de riquezas mais intensa no Brasil, mas ao mesmo tempo ele paga um preço por isso. Ele tem que jogar para ele conseguir o capital necessário para poder trabalhar. Então ele joga com o grau de confiabilidade do Brasil no mercado, ele começa a emitir título da dívida pública para angariar fundo. E a gente pensava, vai vencer em 2018, 2020, não tem problema. Cara, a gente começou a dar default nesses títulos, né? Começou há 3, 4 anos, antes do presidente Bolsonaro se eleger, a dar default nesses títulos. Tem título que foi rolado para 26. E como é que nós vamos pagar agora, sobretudo depois dessa crise, né? Então, assim, na época, realmente começou, a Dilma Rousseff fez isso também, né? Trabalhou com essa ideia de captação de recursos por título da dívida pública. Enfim, começaram a adotar uma política mais arriscada no sentido econômico, então começaram a buscar a diversificação de parceiros e o investimento internacional, começaram a sacrificar um pouco de interesse em nome da formação de blocos internacionais, aí que a gente vê a ascensão do BRICS, né, por exemplo. E aí a gente começa a ver, então, nesse cenário internacional, nessa busca por variedades, uma aproximação inicial com Rússia, né, com China, que vai se consolidar lá no governo da Dilma Rousseff, a gente começa a ver que existe de fato uma tendência a buscar uma deselitização da vida política. Mas ao mesmo tempo é um esforço que não pode ser feito de uma vez e não pode ser feito de uma maneira destrutiva. Existe ainda uma resistência. De modo que só existe um governo que de alguma maneira negocia com esses grupos, né, e com essas elites. Que agora, evidentemente, já se tornaram elites investidoras, já renovaram a maneira de obter o capital, já renovaram suas fortunas, já se renovaram tecnologicamente, já se renovaram no âmbito das importações e exportações, enfim, já é um outro universo dessas elites, já é um universo dos investimentos, já é um universo das bolsas de valores, já está
consolidada ao redor dessas ideias, né? Isso também faz com que essas elites se despeguem de alguma maneira no sentido cultural da gente, se tornem cada vez mais afeitas à ideia de que esse lugar é o ganha-pão delas, mas é lá fora que elas vão viver a vida. Uma ideia que o Gessé de Souza insiste em colocar e que eu coloquei para vocês também. A elite ela não deixa de existir, mesmo com os esforços do PT em sentido contrário, que não foram assim tão vigorosos, vamos ser bem francos, né? Eles foram esforços realizados em certa medida, e eles têm um trajeto dentro da política que inscreveu o PT no poder, né? E aí a gente sabe, vocês conhecem aí toda a narrativa, né? A gente tem Lula, daí a gente tem a Dilma, o impeachment da Dilma acaba acontecendo em virtude da tal pedalada fiscal que todos os presidentes da história dessa república promoveram, mas, né, no caso da Dilma levou impeachment e no caso do Fernando Henrique, por exemplo, não, né? O que mostra justamente a mostra que existe paridades, cara, é política, sempre vai existir paridade, na prática da política sempre vai existir. A questão é que existem pesos e medidas porque existem condições materiais que suportam um e que não suportam o outro. Né? Então, como o grau de insatisfação cresceu, o endividamento cresceu, os nossos parceiros econômicos começaram a ficar para trás, a gente descobriu que a China era um monstro. A gente já sabia, na verdade, só não soube controlar a besta, né? Conduzir, aliás, controlar não, mas conduzir os interesses daquela besta gigantesca para nosso benefício. Né? Então, aí a coisa desandou de vez. Né? Então, assim, a gente acabou mergulhado numa situação de dificuldades e crises, né? E aí o Temer assume também nessa toada. O Temer, ele, né, no breve tempo que ele passa ali, ou talvez não tão breve, né? Ele permanece no poder e ele começa a alinhar o poder para uma entrega para os liberais, então ele negocia essa sucessão e tenta promover uma transição nesse sentido. Permanece, digamos assim, né, como a figura política que ele é, aquela figura política que não é muito silenciosa e não acessa grandes comprometimentos públicos, mas ao mesmo tempo deixou muito claras quais eram as intenções dele, né? E aí a gente acaba tendo esse pacote surpresa que é a eleição do Bolsonaro, né? E pronto, isso aqui já me demorei demais, foi um apanhado histórico ali, super resumido, mas é só para a gente ter o desenho da coisa, tá? Porque é em cima disso que eu quero trabalhar. O que acontece? A nossa república ela sempre foi profundamente instável, né? A gente viu isso ao longo de todos os nossos estudos. A nova república ela não é menos instável, e essa é a grande verdade. Vocês façam a conta, por exemplo, de quantos processos de impeachment nós tivemos na nova república. Né? Isso já está em 8 ou 9 a essas alturas. Tá? 2 com sucesso. Isso quer dizer que olha, a gente foi do 32º presidente eleito ao 38º, e desses todos, ó, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8. Então de 7, 7 presidentes, 2 não terminaram o mandato. Quer dizer, vejam como é instável. E aqui começa o meu problema. Eu não estou preocupado com as ideologias, né? Vocês sabem disso. Estou preocupado agora com o pós-ideológico. Aqui está o olho da minha preocupação. Se a gente quiser fazer um desenho das ideologias aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia, depois que a gente vê, né, assim, a gente tem um cenário ideológico que ele atravessa, digamos assim, o cenário partidário. E esse cenário ideológico, ele, de alguma maneira, ele constrói a ideia de que nós vamos ter, de fato, partidos ligados a tendências liberais, a tendências de centro-esquerda ou de centro-direita. Nós vamos ter uma carta de partidos cristãos que, em princípio, não são lá muito expressivos num primeiro momento. É engraçado isso. Eles foram muito expressivos na saída de outros regimes ditatoriais, na saída de outros regimes, não, mas se pegar, por exemplo, o Partido Social Democrata, perdão, o Partido Democrata Cristão na Itália, ele gera aquilo que foi chamado de anos de chumbo, né? Só que era enquanto a gente estava no regime militar, aqui na década de 70. Né? A história do Battisti revisita esse movimento, esse cenário de oposição feroz a sindicatos, de uma democracia que não é bem uma democracia, né? Então tem isso, tem essa realidade que vai cultivar forças para tentar implantar valores cristãos, valores religiosos dentro do contexto de uma dentro do contexto da República, né? Tem aquela partição liberal que vai teoricamente, pelo menos, buscar um equilíbrio das relações de mercado e o Estado como
instrumento funcional para a manutenção desse equilíbrio, para a proteção de setores vitais, mas para a manutenção do equilíbrio. Tem o neoliberal, né, que vai propor um Estado gerencial, que vai propor uma leitura. Lógico, aqui eu estou sendo bem resumido, tá? Porque existe liberalismo político e liberalismo econômico. Neoliberalismo político, neoliberalismo econômico. Estou misturando tudo aqui, então não levem a mal, mas é só para a gente ter um resumo das pautas principais, né? Então, o neoliberal, por exemplo, ele vai tentar propor uma ideia de gestão pública mais enxuta, ele vai tentar promover achatamento de pirâmide de gestão pública, né? Tentando ligar a infraestrutura e tentando desburocratizar a hierarquia, sob seu próprio dizer, vai tentar deixar um mercado mais livre, né? Vai tentar mostrar que a mão do mercado tem condições de controlar o mercado e tem que ser assim mesmo. Lógico que isso não foi assim, quando eu falei, por exemplo, que o Fernando Henrique tinha tendências neoliberais, ele tinha privatização, por exemplo, Estado gerencial ele queria propor, né? Só que ele estava mais na esfera do político, né? Na esfera econômica, não, a coisa não era tão simples assim, especialmente pela sensibilidade e delicadeza da nossa economia, né? Então, um economista pode falar melhor do que eu, né? Mais instruído que será certamente sobre essas questões. Mas me parece justamente aí, tendo vivido semi-consciente para consciente essa fase, né? Eu estava saindo da minha infância, entrando na minha vida adulta. Me parece que algumas das decisões dele ainda tinham consciência de que o mercado não poderia, ele inclusive se pronunciava ocasionalmente dessa forma. Olha, o mercado está sendo trabalhado para ele ter autonomia, mas ainda não dá para soltar as rédeas de uma vez por todas, porque ainda há um risco de retorno da inflação, de desgaste da moeda, ainda é arriscado. Então, mesmo nesse setor político, assim, a gente não consegue ter nessas ideologias uma naturalidade, uma normalização ideológica plena. O PT, que o pessoal chamou de esquerda, que inclusive sofreu um duro golpe aí, né, no início dos 2000 e se despedaçou, né, e acabou migrando para tantos outros partidos, alguns existentes, alguns então criados, né? Se vocês forem lá olhar lá a história desses novos partidos, vocês vão ver daí que tem linhas de pensamento de esquerda muito diferentes. Alguns têm uma tendência mais radical, mais leninista, abrigam anarquistas, né? Alguns vão ter uma tendência mais, vão olhar um pouquinho mais para o aspecto da revolução cultural, alguns vão olhar um pouco mais por aquela pauta velha stalinista, mas o caso é que tudo isso acaba virando conversa solta, conversa frouxa, não nesses partidos mais, né, que surgiram aí, que se fortaleceram a partir daí. Outros vão pensar já num cenário pós-político, que é um dos pontos, como eu disse, que eu quero tratar. Mas o próprio PT não tem assim uma. É engraçado porque ele se perde nessa história. E isso foi uma das grandes causas desse rompimento. Isso eu ouvi de relatos de pessoas que eram do próprio partido e saíram do partido para fundar outros ou para participar dessa força original de outros partidos porque não viam mais condições de permanecer ali, né? E justamente porque o PT, envolvido nesse sentido, acabou se tornando um partido de centro-esquerda na melhor das hipóteses e virou eventualmente centro, né? Pelo menos é como eu vejo ele durante o governo, muito daquela pauta de esquerda se perdeu, né? E isso também mostra uma outra transição muito severa na vida política desse período, né? Se a gente for olhar o processo que foi feito para uma recuperação econômica, que eventualmente é um processo que vai contemplar ali, o impeachment do Collor, mas que leva à consolidação da abertura econômica no Fernando Henrique, ele é ao mesmo tempo o processo que está enxergando a conformação dos movimentos progressistas e conservadores que vão existir ao longo das duas primeiras décadas do século XX, que é a realidade que a gente conhece, né, e que já sofreu mutações muito rápidas aí também. Mas o primeiro cenário que eu colocaria é o seguinte: você tem assim, você tem colunas sociais e colunas econômicas que começam a alimentar mais intensamente certas ideologias e certos partidos e começam a gerar estruturas polarizantes. Isso depende muito da terra em que você está, do país em que você está, e aí você vai começar a ver, vai começar a visualizar resultados nesse sentido. Então, se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, lá eles tiveram esse movimento de radicalização, ele está sendo nutrido, evidentemente, há 50, 60, 70 anos, né? Ele teve tempo de maturação, mas lá uma questão que importa muito para a vida política é a questão racial, né? E basicamente a questão racial, a questão de gênero, as duas questões, a racial e a de gênero, elas acabaram sendo de alguma forma absorvidas pelo movimento dos democratas, né? E é engraçado, assim, porque o movimento democrata ele não é necessariamente um movimento de esquerda, mas ele é associado hoje com a esquerda.
Se você perguntar para um brasileiro, por exemplo, o que ele pensa, vai dizer esses esquerdistas, né? Principalmente se ele for da direita mais, se ele tiver aquela tendência daquele tradicionalismo que eu penso ser um falso tradicionalismo de direita, ele vai dizer, não, isso é esquerda. Porque houve a agregação dessas causas sociais, né? E no acúmulo, no engajamento dessas causas sociais, você começa a ver que isso começa a redesenhar a estrutura ideológica e a estrutura intencional desse partido. Assim como os republicanos, eles se vincularam ao conservadorismo religioso para buscar suas próprias plataformas, assim como eles se vincularam ao conservadorismo institucional, ao interesse das grandes companhias, das grandes empresas, né? E aí a gente começa, inclusive, a ver com estranheza quando há uma inversão de valores. Então, por exemplo, quando a gente descobre que existe um movimento, que existe uma coluna LGBT dentro do movimento republicano nos Estados Unidos, a gente fica espantado, mas tem. Tem um movimento para políticos LGBT dentro do movimento republicano. Tem uma música do Cake que eu já devo ter citado para vocês, que eu adoro, chamada Comfort Eagle. E nessa música eles, inclusive, eles fazem uma zoação com o Partido Republicano, né? Então, o refrão da música fala bastante: estamos construindo uma religião, uma edição limitada, e nós temos também esses chaveirinhos, né, esses chaveirinhos com pendente que vem junto, estão tentando vender o peixe, né? E aí lá pelas tantas dizia assim: ele virou o boné para trás, ele está servindo minha comida e está me chamando de cara, mas não conta para ele onde vai ser a festa. Por quê? Porque ele é o republicano que está disfarçado ali no meio, é o republicano que está querendo se achar amigo de todo mundo, né? Que está querendo se achar o amigo das massas. E todo mundo sabe que ele não é. Mas ele convence alguns e ele constrói essas colunas dentro do seu partido. O fato é que a polarização partidária é evidente, vocês podem ver aí pela eleição do Trump, pela não reeleição, perdão, do Trump, mas pela eleição do Biden, vocês podem ver como a questão está polarizada. O Trump convocou gente para fazer doação para uma eventual ação judicial para tentar promover a, a impugnação dessa campanha, né? Tem estados já fazendo recontagem e tem gente armada nas ruas, né? O pessoal do movimento pró-armas, né, que geralmente é republicano, está envolvido, né, que é um movimento, aliás, tradicionalmente republicano, né, tá nas ruas hoje com armas na mão, né? Então você vai olhando no estado do Arizona, por exemplo, tá lá o povo com arma na mão para protestar, né? Então aí a gente já vê o perigo. E então, assim, o desenho que você tem aqui é um desenho de polarizações. Isso não é diferente no Brasil. A gente começou a sentir também o impacto dessas polarizações, né? O político da direita, ele acusou a esquerda de cooptar muito facilmente esses outros movimentos, né? Então, o movimento LGBT, o movimento por igualdade racial, o movimento por igualdade de gênero, o movimento feminista. Não é uma cooptação, ao contrário, eu vejo como uma aliança, como uma conjunção de interesses, né? E uma conjunção inevitável, né? Porque agora, basicamente, o que aconteceu? De 90 para 2000, a gente vê uma desagregação consistente e continuada dos movimentos sindicais, né? Os movimentos sindicais estão ainda hoje meio pensos, né? Por uma série de razões. E sofrem muitos ataques, continuam sofrendo muitos ataques, tanto que eles perderam muita força. Mas existe a possibilidade de você buscar grupos marginalizados e trazê-los para que eles possam propor um enfrentamento progressista no âmbito social. Então o que você tem de um lado é isso, na realidade, né? Você tem a congregação desses movimentos que foram marginalizados, que sofreram, que foram excluídos da roda de participação política. E são eles agora que se agregam, por exemplo, junto de bandeiras como bandeiras de partidos de esquerda, né? Mas por que eles vão ficar ali? Porque dentro dos partidos de direita eles não encontram lugar de jeito nenhum. Ou, né? Aí vão dizer assim: ah, você está sendo injusto. Olha, eu não quero ser injusto. De fato, não quero ser injusto. Não é que não vou encontrar em hipótese alguma. Mas que é muito mais difícil, é muito mais difícil. Você pode encontrar acolhimento, mas não representatividade necessária para a tua causa. Então, onde você massifique, consegue criar organicidade nas relações, você vai ter mais força. Lá você não vai ter, você vai estar isolado, né? Então começa por aí. E aí, assim, é curioso porque para nós essa polarização aconteceu, mas ela aconteceu tropicalizada, né, como antes, né? Porque o que que acontece? Se lá a gente tem o histórico da luta por igualdade racial, que tem décadas, e ele foi se consolidando em décadas, aqui a luta também tem décadas, séculos, mas ela não conseguiu sequer encontrar um lugar para forjar sua identidade, tão combatida que ela foi. Então falta-nos essa tradição. E aí todo o movimento que é feito no sentido de criar essa agregação, ele olha para essa agregação mais como um dispositivo e menos como produto de historicidade política e de identidade política, o que é um grande erro,
né? E aí é justamente essa acusação que o movimento de direita vai fazer. Olha, vocês estão só surfando na onda, vocês não têm do que se queixar. E não é assim que funciona, né? Desculpa eu insistir nesse ponto, mas é exatamente isso que eu preciso para a gente começar a ver o que é o pós-ideológico, né? Veja, aí começa toda a questão. Por conta dessa polarização, a gente começa a ver que de 2002, 2003 para 2015, 2016, o volume de regimes que vão se reconstruindo à base de populismos, da figura do outsider político, né? Já vou explicar o que é esse outsider político, das promessas em oposição à corrupção, da quebra de privilégios e da luta pelo povo é imenso. E eu quero que vocês olhem isso com muito cuidado. E agora que eu vou dizer, por favor, com um grão de sal, mas é uma opinião que eu desenvolvo com diferentes graus, né, de gravidade. Mas parem para pensar no que aconteceu no Brasil desde a eleição do presidente Lula. E vejam como a coisa, como o crescimento da situação foi. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje uma nova espécie de populismo, da qual desfrutou o então presidente Lula, da qual o presidente Collor desfrutou também. Foi ele que engendrou isso, inclusive, no nosso cenário político, e da qual o presidente Bolsonaro também se aproveitou. Como assim? Veja, nessas situações, tem um livro que vocês mesmos, o próprio Vitor acho que comentou comigo, chamado Como as Democracias Morrem. Eu estava estudando para preparar essa aula. E ali eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, se você olhar os índices do Lindsay, né, para a leitura da possibilidade de regimes autocráticos, e veja que a gente muda o nome, não está falando despótico nem ditatorial, está falando autocrático. Por que autocrático, Rafael? Porque uma autocracia não necessariamente vai enveredar para uma ditadura com golpe militar. Ela pode se tornar só um travamento geral das instituições para que uma figura se perpetue no poder e não saia mais. Ou para que uma figura mantenha os instrumentos democráticos em funcionamento, mas mantendo-os em funcionamento, faça a sua vontade acontecer e cale todos os outros atores políticos. É o que eu temo está começando a acontecer aqui, né? Já começou a acontecer aqui há alguns anos, agora está se consolidando e talvez vire coisa pior. E aí, o que acontece? No sentido específico dessa relação, no sentido específico dessa composição, você tem uma necessidade de buscar apoio nas bases populares, né? E eu acho uma questão que eu acho interessante que ele coloca. Veja os índices que o Lindsay colocou para a identificação de como essa base é buscada, porque tem coisas que acenam para um futuro autocrata no poder. Por exemplo, se você olhar para ele, vejam se isso bate, se isso é mera coincidência, se vocês nunca ouviram falar disso. Será que essa pessoa levantou causas dizendo que ia lutar contra a corrupção? Sim ou não? Vão medindo os presidentes que vocês conhecem aí. Essa pessoa que se candidatou, esse futuro presidente, esse futuro líder, né? Ou agora líder, levantou a questão de que o próprio jogo democrático, os próprios instrumentos democráticos, eleições, congresso, instituições garantidoras de liberdades, direitos, carta constitucional e assim por diante, não funcionam? E que eles deveriam ser mudados, ou barrados, ou impedidos de funcionar? Sim ou não? Se sim, você está olhando para o futuro autocrata. Estão percebendo? Essa pessoa, ela por um acaso falou que o sofrimento da população vinha de corrupção e que ele ia ser o herói que ia encerrar o ciclo de corrupção no país, sim ou não? Tá? Ela por um acaso escolheu algum grupo para culpar por conta dos males que o país sofre, né, que uma determinada região política sofre, sim ou não? Estão percebendo? Ela, por um acaso, disse que queria defender valores tradicionais, sim ou não? Declarou-se patriótica e nacionalista, sim ou não? Subscreveu a violência, sim ou não? Tem um discurso que subscreve a violência, sim ou não? Percebe onde eu quero chegar? Os trampistas armados na rua. Então, o que ele está dizendo com isso? Tá, tem mais fatores, tem mais elementos no que ele chama de teste de tornassol de Lindsay, né? Esse teste de tornassol é uma gozação, né? Por causa do teste de pH. É para você saber o quão ácido, aspas, é um governo, né? Mas tá aí, a gente tem traços disso no governo Bolsonaro, no governo Trump, no governo Erdogan. A gente tem. A gente teve traços disso no governo Lula. Mas não tantos quanto a gente tem hoje. A gente teve traços de populismo no governo Lula.
Isso é o interessante. Por quê? Porque ele realmente falou de corrupção, ele falou de reestruturação, mas ele não falou de reestruturação a nível constitucional, em nível constitucional. Ele falou de fato que era preciso promover reformas e se posicionou contra elites e depois foi lá e defendeu as elites, mas não foi do mesmo jeito que um potencial autocrata faria. O meu problema aqui, veja, eu estou tentando ser o bico de novo, né? Vocês conhecem as minhas opiniões mais uma vez, mas meu problema é que os instrumentos desse novo populismo já estavam implantados desde 90, 92 na nossa vida política, eles não foram mais embora. E eles começaram a promover o agravamento do mau uso dessas mídias de massa para que a gente chegasse a isso, para que a gente chegasse a esse momento agora. Esse momento ele é sui generis, ele tem uma série de características que são absolutamente peculiares da sua época. Tá? Então as manobras populistas elas continuam presentes, elas continuam sendo feijão com arroz da vida política. E isso é perigosíssimo. Tá? Já vou explicar melhor por quê. Isso fragiliza a democracia. É aqui que está o ponto de fragilização da democracia. Por que fragiliza a democracia? Na verdade, a gente tem que parar para pensar que todo indivíduo que lança esse estupim, que abre essa caixa preta de poder promover reformas constantes, né? Aliás, deixa eu colocar mais uma aqui no Little List, no Little Nins, né? Ele fala assim que ele pergunta assim: essa liderança falou por um acaso desacreditou os dispositivos constitucionais propondo reforma? Sim ou não? Ainda que por instrumentos democráticos, por um plebiscito, por um referendo, seja lá o que for, né? Sim ou não? E eu não preciso nem dizer que esses dias ainda tinha outros políticos aí abrindo o bocão para falar sobre reforma constitucional, né? Então, percebam o cenário. Isso é a fragilização da democracia. Quando você lança as instituições em descrédito, você não tem mais uma república sólida, a democracia ela começa a se desmanchar. Agora, eu falo, e veja, o desgaste das instituições ele é inevitável e necessário. Né? Ele já começa com um desgaste visível, já começa com um castigo público muito forte sobre esse desgaste. Chega um ponto, inclusive nesse texto, Como Morrem as Democracias, o autor ele tece um comentário a respeito do presidente que teve que entregar o poder para o Chaves na Venezuela. Ele diz assim, ele diz que ele consegue, através de um discurso, ainda obter algum apoio antes do Chaves se eleger, dizendo o seguinte: é muito difícil a uma população manter a sua querer manter as coisas como elas estão, querer manter o regime democrático, querer manter as eleições quando elas estão desacreditadas da democracia. Quando elas não acreditam mais que essa democracia possa colocar alimentos na mesa delas, quando elas não acreditam mais que essa democracia seja idônea e honesta, quando elas entendem que essa democracia chegou a tal ponto que ela já não serve para mais nada, que ela não funciona. Aí é muito difícil, de fato, você continuar com projetos, mas é importante que você mesmo assim continue com eles. Ele teria conseguido algum apoio com isso, na verdade. E teria conseguido, inclusive, fazer recuar esses interesses mais esses interesses de intensa insurreição que estavam aparecendo dentro da Venezuela, pelo menos por um tempo. E então assim, o desgaste das instituições ele já aparece, porque, cara, é inevitável que você tenha desgaste, é inevitável. Ele começa a ser feito público, começa a ser exaltado, às vezes evidentemente ele vai ser excessivo, no nosso caso ele era excessivo, né? Ele sempre foi excessivo, não é o governo do PT, ele sempre foi excessivo, em sucessão, ao longo de todos os anos da nossa república. E aí você começa a entrar no sentido específico do que significa o desgaste futuro dessas instituições ao ponto delas se quebrarem, de você poder propor reformas que vão promover o travamento. Você vê o que foi dito, por exemplo. Eu acho que está na hora de nós pensarmos numa nova Constituição, nos diz o político. Ele fala assim, uma que contemple e contenha mais deveres, porque essa só tem direitos e o povo brasileiro não tem deveres que cheguem. Eu lamento dizer, mas deveres o próprio mundo já nos impõe. A própria vida política, a própria brutalidade da espécie humana já nos impõe deveres demais. Infelizmente. Então nós precisamos dos poucos direitos que nós possamos conseguir. A Constituição tem poucos, se comparados às agruras e dificuldades que nós já somos obrigados a enfrentar. E eu ainda me considero um privilegiado. Tem gente lá fora que realmente está enfrentando as agruras desse mundo. Então, assim, isso tudo tem um caráter muito pesado, muito difícil de definir. E aí entra a questão da atuação do Poder Judiciário, que é fantástica também nesse terreno. Porque ela acaba sendo assim um dos últimos baluartes de defesa, mas ao mesmo tempo é que mais apanha porque ela não dá conta de resolver todos os problemas de corrupção e de destituição de forças. Aliás, isso é muito interessante porque se a gente for olhar de 94, 96 para 2000, 2000 e poucos,
a atuação do Poder Judiciário ela se torna mais maleável e muito mais política, e ela começa a ressurgir ao redor do mundo, na forma daquilo que nós chamamos de ativismo judicial. E o ativismo judicial usa uma alavanca teórica, que é a alavanca da hermenêutica jurídica, para tentar dissuadir, é, é, tentar dissuadir os membros, os funcionários do judiciário, juízes, julgadores, de uma aplicação imediata da lei, mas permitindo que haja uma interpretação mais aberta e uma compreensão mais ampla de cenários e leis, para que você possa implementar pautas de caráter social, pautas de caráter político, no sentido de gerar sentido político, dentro do âmbito do judiciário. E isso vira uma explosão de uma bomba na cara, né? Inclusive, muitos dos velhos defensores da hermenêutica jurídica, em seu sentido restrito, lendo Streck, passam a defender o sentido contrário muito tempo depois, porque passam a ter outros interesses e percebem o tamanho do dano que isso causou, né? Eu particularmente sempre fui e continuo sendo um defensor da boa hermenêutica jurídica, da boa compreensão aberta da norma, da boa compreensão aberta de sistemas. Só que é necessário que você tenha uma educação jurídica e uma educação geral fortalecidas e critérios racionais claros para a tomada de decisões. Você deixa de falar de leis e passa a falar em dispositivos racionais. Agora pensem nesse sentido que isso nunca aconteceu. E é muito fácil você utilizar aspectos, retóricos, voltem lá na primeira sessão do ano, do semestre, para que você possa resolver questões judiciais. O que acaba acontecendo? Em 2000, 2005, 2006, ativismo judicial para cima e para baixo, a segurança jurídica sofreu abalos severos e dali por diante começou a haver um enxugamento da máquina de decisões do judiciário. Isso está incorporado, se vocês quiserem um exemplo desse negócio, é só vocês verem, por exemplo, aquela coqueluche das decisões da inserção de argumentos constitucionais em tudo que era peça judicial de 98 até 2004, 2003, 2004. O STF começou a ficar surtado, porque ele tinha que pegar recursos que chegavam lá sobre discussões de cartão de crédito, de unha encravada, coisa do gênero. E aí você começa a ter mecanismos de economia processual que começam a ser posicionados. Por quê? A questão não é tanto, ela é também a questão do esforço necessário lá para um corpo limitado de juízes que não vão conseguir fazer decisões de qualidade nesse sentido, e você destrói o próprio colegiado. Só que o problema central, me parece ser justamente, é o fato de que você não tem mais segurança judicial, você tem que ter uma série de dispositivos para poder harmonizar segurança jurídica, você tem que ter uma série de dispositivos para poder harmonizar as decisões tomadas, né? Segurança jurídica no sentido processual, ok. Mas e no sentido de conteúdo da decisão? E no sentido de uma estruturação científica propriamente dita, ou de uma estruturação prática sólida, consistente? Não tem, né? Porque é muito incerto, é muito relativo. E continua, de certa forma, em muitos temas. E aí vocês têm, então, todo esse processo que está colocado, né? Dentro desse contexto das manobras populistas, eu queria justamente enfatizar a questão de por que a democracia sai tão fragilizada e o que acontece, por que ela não opera do jeito que a gente pensa que ela opera. A gente costuma pensar que a democracia ela funciona com uma participação aberta do povo e que o povo tem ingerência, né? A população tem ingerência sobre o sistema, sobre o modelo, etc. E a população não tem. A grande verdade é que a população não tem ingerência, ela não consegue acesso. Parar para pensar bem, por exemplo, mas eu posso votar. Sim, você pode votar, e daí você escolhe o teu candidato e ele entra num sistema que já está projetado e estruturado. Tem questões, por exemplo, mas legislativamente eu posso decidir. Não, não são grupos populacionais que exercem pressão. Se vocês pararem para pensar hoje, por exemplo, grandes medidas legislativas e judiciais, elas, no caso das judiciais principalmente, se respondem ao público, respondem em virtude da pressão midiática, não da pressão direta do público. A gente estaria mais familiarizado, talvez mais acomodado dentro da teoria do Haberle, né, que vai falar para nós que existem grupos, existem espaços de lobby, grupos de pressão, e que esses caras são intérpretes da Constituição, essas corporações são intérpretes da Constituição. E elas vão lá e geram, por exemplo, não só da Constituição, né, mas também da lei, geram interpretações múltiplas que vão gerar reações, vão gerar processos reativos no legislativo e principalmente aí no judiciário. Né? Inclusive, ele está falando mais sobre controle de constitucionalidade ali, mas seria esse o tema central. Então pensem que na realidade a população ela tem uma participação muito oblíqua na vida política, né? Mas então por que eu quero tanto apoio da população? Aí entra a questão, né? O apoio populacional ele serve na hora do voto e quando a máquina está funcionando, quando a máquina está operando, o apoio populacional ele serve para você criar dentro da população espaços de calo político, vamos colocar dessa forma. Por isso muita gente pegou aquela situação da Sarah Winters, desculpe Larissa chamar de Sarah Winters, tá, mas eu esqueço o sobrenome original dela e não faço questão de lembrar. Mas essa moça aí, a Sarah Winter, ela fez
esse movimento e foram para lá, né? Os supostos 300 na frente do STF, como disse um amigo meu, que viraram 30, né? 10, sei lá eu. Mas ela foi lá para frente do STF para protestar contra a decisão da Suprema Corte, né, brasileira, da Corte Constitucional Brasileira. Cara, me poupa, né? Suprema Corte não, mas da Corte Constitucional Brasileira. Me poupa. Algumas pessoas falaram, isso é ridículo, tem pouca mobilização. Mas há mobilização acontecendo, né? É mais ou menos como uma mobilização que aconteceu ao redor de Mussolini, né? Quando ele foi acabou tomando o poder na Itália, né? Ele tinha construído polos de resistência armada. Eles eram pequenos, desorganizados, famintos, tinham pouca munição, não tinham muita capacidade de fazer dano, mas eles conseguiram intimidar pelo teatro, pelo jogo cênico. E aí o Mussolini, de repente, vira uma figura política fundamental no país. De repente. Então, é essa jogada. O povo ele não é a população como um todo que participa abertamente da vida política. Não funciona assim. Você tem que ter uma capacidade. O povo ele não tem. O povo é uma massa muito grande. O melhor jeito de colocar seria isso, talvez. É uma massa muito grande sem capital político. A gente não tem capital político, a não ser que a gente tenha poder de mobilização mínimo. Aí a gente começa a ter capital político. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, ela me falou assim, não vejo o que fazer. Fala, você tem algum capital que você pode usar, você tem instituições a teu favor, né? Você tem processos midiáticos a teu favor. Só que você tem que ter lucidez e consciência do que você vai falar, né? De como você vai se posicionar, porque sair abrindo a boca, né? Para dar tiro e acabar ferindo gente que não merece ser ferida, para acabar fazendo acaba se engajando no jogo da politicagem, ou servindo de boca para a voz dos outros, aí não funciona, né? Então, mas é preciso ter esse poder de mobilização, e sozinho não se faz nada, né? Sozinho, aliás, não é que não se faz nada, mas é muito difícil, é preciso ter capacidade de mobilização para criar esse capital político. Então é nisso que o indivíduo que entra nessa jogada populista está pensando, ele está pensando em criar esses calos, esses nódulos para ele poder usar. Né? Então, essa é uma das coisas que me assusta hoje, assim, se me perguntarem. Né? Não é porque eu não sou bolsonarista e porque eu, né, você é um esquerdista, não é isso. Mas o mecanismo ele é um mecanismo muito assustador, assim. Não há um problema em você ter conservadores no poder. O conservador ele é uma peça importante do movimento político. Né? Eu tenho tendências mais progressistas em muita coisa, em algumas não tanto, mas é, 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 o conservador ele é necessário porque o progressista sem uma rédea ele sai feito um descabeçado fazendo as coisas sem pensar. Assim como o conservador, se você deixar, ele senta no lugar que ele está e nunca mais sai, ele morre de inanição ali, sem se mexer. Grosseiríssimo aqui é uma metáfora, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Os dois precisam um do outro, é uma conjunção necessária na vida política. Eles precisam buscar esse projeto de limitações, só que tem que haver cooperação para isso. Né? E nesse caso, não há, como eu já disse antes, não há conservadorismo, há um falso tradicionalismo, porque ele não se importa com valores genuinamente ortodoxos, mas ele usa a maquiagem desses valores para conseguir os votos. Ele usa o discurso do tradicionalismo para dizer que vai proteger as elites, mas ele nem sequer chegou ao ponto de entender o que é a preocupação com o espaço público. Né, com a esfera pública. Então não chegou lá. Se não chegou lá, não dá para chamar de conservadorismo. O conservadorismo ele tem uma preocupação genuína. Ele quer manter certos valores, ele quer manter estruturas, porque ele tem receio de fazer o salto, porque ele não quer arriscar. Né? Tanto que a gente fala, política conservadora de negócios não vai fazer investimento arriscado demais, né? Com alto risco de perda. Agora, quem é progressista, quem está do outro lado da corda, vai. Só que o risco de perda é maior. É esse o ponto, é esse o sentido que eu quero colocar. E o que me dá medo hoje é justamente isso. Nós temos um falso tradicionalismo aliado com dispositivos que estão sendo cuidadosos e meticulosamente alimentados. Tá? Então é preciso olhar para essas circunstâncias. Né? Pegue, por exemplo, né? Então o pessoal estava discutindo esses dias aí a questão da nomeação do reitor lá na. Não me lembro agora se é a Universidade do Piauí, não vou lembrar agora, mas tem uma universidade do Nordeste que teve o reitor nomeado, o reitor foi, né? Então foi votada a lista tríplice, o cara que ficou por último, quebrando todas as tradições, foi nomeado, porque tinha uma posição pró-governista. Foi recebido com ovos. Jogaram um ovo no cidadão e daí já tem gente falando agora que vai entrar com, né, vão mover uma ação, abrir inquérito para investigar e não sei o que e tal. O cara foi recepcionado com ovo, porque realmente ele foi colocado ele foi jogado numa comunidade que não aceita. Então a comunidade já deixou claro, a gente não quer saber de você. Só que lógico que ele tem agora o arsenal jurídico à disposição dele, então a comunidade não pode fazer muita coisa. Pode, mas não juridicamente nesse sentido. Né? E aí o que acontece? Veja,
não se trata de valores tradicionais a serem defendidos. Trata-se de um indivíduo que está dentro de uma equipagem de formação ideológica e de formação técnica. E ele quer dirigir isso. Então acontece isso ali. A gente começa agora a falar sobre, a gente discutiu isso na sessão passada, ou na discussão passada, sei lá, um debate passado. A gente começa a falar em escolas civis militares aqui no estado do Paraná. Né? Ah, mas ele não, o militar não vai interferir na questão pedagógica, ele só vai ficar lá como conselheiro. Então, para que ele serve? Para que ele está lá, afinal das contas? Então você não vai dar pitaco em nada. Ah, é para disciplina. Pera, então ele vai dar pitaco em alguma coisa. Se ele vai falar de disciplina, ele tem uma ingerência gigante sobre o espaço. Inclusive, ele pode determinar o que deve ou não deve ser ensinado, porque se alguma coisa não for, se em algum ponto determinado tema não tiver o respeito, a complacência, a cooperação do estudante, ele pode simplesmente passar a mão na cabeça. Agora, quando interessa a ele, ele pode ir lá e pressionar. Então, enfim, e isso aqui eu estou sendo muito tosco na minha análise. É pior do que. A questão me parece ser bem pior do que essa. Parece ser justamente que a partir desse momento você tem um indivíduo que pode olhar para cada um, dizer o que cada um está fazendo e fazer suas anotações separadas. E se eventualmente determinados traços ideológicos forem considerados subversivos ou imorais, aí ele pode jogar isso dentro do terreno da disciplina. O terreno da disciplina na educação ele é muito cinzento, é muito complicado, as fronteiras são muito borradas. Então tem mais um movimento, isso é um movimento de reinstrução de aparelho de hegemonia. É uma leitura desse tipo. E é exatamente esse ponto. Você tem a formação desses mecanismos, ela está se disseminando aos poucos. Aliás, ela está bem acelerada, na verdade. Mas ela vai se disseminando. Desculpem, e essa disseminação é assustadora e preocupante. Enfim. Tem tantas outras questões que dá para levantar aí, mas deixa assim por enquanto. Né? O que significa a gente falar especificamente sobre esse cenário pós-político e o fim da história? Né? Fim da história, como eu coloquei para vocês, é o Fukuyama, o Zizek, né? Tem alguns pensadores que vão começar a falar que a história humana se encerrou, que ela não tem mais, no sentido específico de que a gente não gera mais sentido histórico, que é porque o sentido já foi gerado para nós e consumado no capitalismo, ou enfim, né, num universo pós-ideológico, ou por conta da tecnologia, né, quer porque nós não tenhamos mais a capacidade de gerar. Principalmente aí na visão do Wundt pela tecnologia. Né, quando a tecnologia nos supre em tudo e passa a se reproduzir sozinha, acabou a nossa história. Né, nós passamos a ser recursos, assets na mão da tecnologia. Né? E aí dessa maneira, quando você fala do fim da história, quando você está produzindo essa ideia, essa intenção do fim da história, o desenho dela começa a ser justamente disseminado no sentido de que há um encerramento, há um cap dessa possibilidade de discussão sobre o sentido das comunidades e o sentido que nós daremos às nossas culturas e comunidades. Isso inaugura o pós-político, que no seu âmago tem aquilo que nós chamamos de pós-ideológico. A pós-ideologia ela é esse momento em que os traços ideológicos perdem a sua capacidade, sua qualidade essencial e ficam só com aquele verniz de ideologia. Então, o que está acontecendo agora aqui com a direita no Brasil, penso eu, ela não é uma direita conservadora, é uma direita falso-tradicionalista, ela joga com interesses e ela não entende as coisas que ela defende. Então ela está jogando simplesmente para ver como as reações dos grupos vão acontecer. Isso acabou acontecendo inevitavelmente quando o PT assumiu e pôs um discurso de esquerda que se baseava principalmente em práticas assistenciais, mas que deixava a desejar no sentido das reformas mais profundas. Então houve um rompimento ali também. Né? A gente vê a mesma coisa acontecendo, mas o melhor exemplo, acho que o melhor exemplo global disso é a China, que ainda tem um partido comunista, ainda tem um Politburo, mas tem todo um arsenal capitalista por trás de si. As pessoas falam, isso é mostra de que o capitalismo venceu. Não, é mais terrível do que parece. É mostra de que a estrutura de imposição hierárquica comunista e as piores ansiedades do capitalismo andam de mãos dadas e muito felizes. E é isso que ninguém entende. Não vou dizer ninguém, mas muita gente faz questão de não ver. Eu acho que esse é o problema, né? Para atacar o comunismo. E isso é o mais terrível. Porque isso mostra o podre do comunismo, que é a imposição de regimes brutais de trabalho, de um silêncio, né, poderosíssimo sobre a população, mas mostra o pior do capitalismo, que é a brutalização com muitas e muitas horas de trabalho, trabalho inquestionável e, como diz o Zizek, a equalização das populações em seu pior sentido, qual seja, a equalização pelo procedimento. Se o comunismo quis tornar todos iguais pelos mesmos ganhos, pelos mesmos recursos,
O capitalismo criou um mal ainda mais dantesco quando falou de igualdade e quando não entendeu o que igualdade significava, ao pegar todos nós e dizer todos vocês só podem ter criatividade no limite do procedimento necessário para a produção. Nós matamos o mundo ao seu redor, né? Isso significa basicamente, eu comentava na sessão de filosofia com Foucault, né? Foucault denuncia isso, fala o discurso, ele cria um gargalo e ele corta a criatividade pujante do mundo, tornando-a um canal dirigido para a estruturação do discurso, né? Para a estruturação do próprio discurso. Ele controla os mecanismos de entrada do discurso, é mais ou menos o que acontece aqui. O capitalismo controla os mecanismos de entrada da criação. Isso é o pior, né? Uma realidade capitalista é uma realidade procedimental, depressiva. Nós sabemos disso, nós todos sabemos, né? E me entristece ver que tem gente que vive muito feliz. Desculpe, agora eu estou sendo bem dirigista, tá? Abre parênteses aqui, porque isso é minha opinião, né? Mas eu fico triste de ver que tem muita gente que vive muito satisfeita com um regime capitalista brutal. Não um regime capitalista que tenha senso de humanidade, que é possível também, tá? É difícil, mas é possível. Então não sou assim tão avesso à possibilidade de ouvir o que o discurso capitalista tem a dizer, mas o capitalismo em geral, e se você deixar a corda solta, ele tende muito rápido a isso, porque é a jogada dele, em essência ele é isso. Ele destrói a tua capacidade de iniciativa, ele destrói o teu poder de agência para usar o teu trabalho. Ah, mas eu trabalho intelectualmente, sou muito feliz. Tá, mas com o que você trabalha intelectualmente? Você trabalha com criações autônomas, com invenções, com realizações humanas, com contato olho no olho, ou você trabalha com metas, números e procedimentos? Tem uma diferença muito grande. E assim, tem muita gente que fica muito feliz com isso. Eu fico triste. Eu fico feliz pela felicidade das pessoas, eu só fico triste porque é uma felicidade que a gente vê que vai acabar ruindo. Isso dói no fundo da alma, porque você vê que a pessoa foi de tal forma envenenada a acreditar que aquilo era bom, que ela não quer saber de viver em outro modelo, outro sistema. Ela quer viver pelo mecanismo de realizações que outros puseram a ela, sem entender que seria muito mais rico que ela olhasse para dentro dela mesma e dissesse: eu, como diz Nietzsche, né, eu posso conceder tais e tais virtudes ao mundo. O mundo não precisa me dizer quais ele quer ou o que eu posso fazer aqui. Isso quem diz sou eu. Nunca vai sentir o gosto da autonomia. E o pior, eu falo do outro, mas isso é para todos nós. Todos nós. Porque todos nós estamos envolvidos no sistema em alguma medida. E nós só conseguimos. Hoje em dia a gente não é feliz por ser feliz, né? Como disse certa feita um comunicador desse que eu estava assistindo, de coisa pequena de tecnologia, faz né, crítica de tecnologia. E ele falando assim, me faz lembrar um tempo em que nós tentávamos ser felizes, né? Em que nós, antes, diz ele, tentávamos buscar um projeto de felicidade com o qual pudéssemos concordar. Essa frase é fantástica, buscar um projeto de felicidade com o qual você possa concordar. Cara, olha para isso. Primeiro, a felicidade tem projeto, ela é um projeto, ela aparece como projeto. Projeto. Segundo, não é só a questão da felicidade ser um projeto, você tem que concordar com esse projeto, porque está cheio de projetos com os quais você não vai bater, então você vai se alinha mais ou menos. Você vai navegando a vida e tentando arrancar pedacinhos de felicidade, isso é depressivo. Isso é horrível. Percebem? Mas é o que está no âmago do capitalismo, é assim que eu vejo. Ainda que o capitalismo possa mitigar isso em alguma medida, o que está no âmago dele é isso. Desde que quebre a alma mesmo, porque a alma quebrada produz. Ela não inventa, mas ela produz. E aí me vem com essa balela de meritocracia inserida no contexto do capital. Ah, tem uns que inventam, que são forças intelectuais, forças criadoras. Não, não tem. Tem aqueles que acabaram por alguma razão do destino resistindo, provavelmente porque não precisaram lutar tanto assim para sobreviver, mas tem uns que lutam, ainda guardam criatividade, sobrevivem, né? E acabam sendo cooptados pelo sistema desse jeito, dizendo agora você vai para o topo para criar coisas no sistema, e eles acham que é um prêmio ter atravessado o sistema. Não é. Não é. A tua criatividade ela deveria ter sido vista puramente sem você ter que sofrer qualquer tipo de agrura. Você não merecia isso. Lamento dizer. Então não faz ninguém feliz. Né? Esse negócio não faz ninguém feliz. Enfim, fecha parênteses. Né? O fato é que essa pós-política ela traz para nós três campos específicos, três grandes colunas, né, que estão reunidas agora sob esse novo discurso, que se acomoda muito bem nele. A ecologia, a sustentabilidade e a pós-globalização. Né. A ecologia ela fica melhor representada pelos modelos ecológicos ou pelas ecologias, em plural, do Bateson, né, a ecologia mental do Bateson, e as ecologias do Guattari, a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia econômica. Né? E esses grandes conluios ecológicos aqui colocados vão ser
conluios ecológicos que vão se permitir então uma vida em equilíbrio. E a pós-política ela ressurge nesse sentido. Ela fala, olha, não tem mais pautas, né? As ideologias elas furaram, não adianta, a gente está aqui trabalhando em terreno poroso. E a ideologia ela tenta encontrar a percepção do que ela foi um dia, só que como ela não consegue encontrar sua autenticidade, ela só acha os seus velhos inimigos e começa a redesenhá-los, daí começa a atacá-los de volta. Percebam se não é exatamente isso. O comunista de um lado, né? O laranja do outro. Desculpe, mas é que eu vou colocar os dois lados porque os dois lados estão começando a sofrer as agruras e as dificuldades desse século novo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? As ecologias, nesse sentido, elas tentam oferecer uma alternativa de vida pensando, olha, se a gente conseguir entender tudo como ambientes e como sistemas intercalados, né, interconectados, como uma realidade intersistêmica, ou enfim, né, seja como for, a gente vai conseguir compreender que nós influenciamos os outros e vice-versa. Daí nessa jogada fenomênica, nós conseguimos criar uma estabilidade ao mesmo tempo ambiental, desenvolvimentista, individual, coletiva, anímica, mental, física e assim por diante. E mesmo isso tem promessas e promessas e promessas. Né? O discurso de sustentabilidade é a sua materialização mais sincera e mais severa. Há muitos discursos de sustentabilidade excelentes, tá? Não se iludam. Tem muito discurso muito bom. Os discursos derivados, por exemplo, do Guattari, tem um jurista chamado Kirchenbaum, por exemplo, que fala muito sobre a questão de ecossistemas de significação, ecossistemas jurídicos, ele tem uma visão muito sólida de sustentabilidade, ele vai tentar, se eu bem me lembro, porque eu li muito pouco dele, li pedaços acidentados, mas salvo engano, eu preciso relê-lo, ele trabalha muito com a realidade na esfera penal, né, e fala muito sobre essa questão de como você consegue articular os teus instrumentos para que eles consigam somar na produção de um ambiente sustentável, que comunique suas partes e que consiga gerar um ciclo que tem condições de se manter. Né? E a gente fala muito em pós-globalização, então a globalização para nós já é um fato consumado, se há centros de decisão eles estão esparramados em nós reticulados, então são nós de rede, né, como diz lá o Antônio Negri, né, e o Michael Hart. Assim, essa questão do pós-global ela é entendida como fato consumado e de fato, ainda que ela seja muito delicada, né? Seja muito dependente da tecnologia hoje, né, cada vez mais. E aí a gente já está dirigindo por um próximo estágio, inclusive, que é o pós-digital. Né? A partir do momento em que todas as esferas forem digitalizadas, tudo puder ser feito desse jeito em qualquer lugar, pós-digital está entre nós. Né? Essas três colunas elas são interessantes porque elas demonstram o lugar possível de superação da política. Né? E isso causa certo horror, porque esses mecanismos eles são também mecanismos de homogeneização política. Né? Quando eles são mal usados, né? Eu falei, por exemplo, tem sustentabilidades boas, também tem as ruins. Sustentabilidade Apple. Né? Me desculpem aqueles que gostam da Apple. Mas o discurso de sustentabilidade da Apple, pelo que as pessoas dizem, eu não conheço muito. Conheço assim, eu nem conheço na verdade, conheço as propagandas, mas pelo que as pessoas dizem é horroroso. Né? Pelos os entendidos dizem que é horroroso. Preciso olhar com mais cuidado. Mas eu posso dar talvez possa dar outros exemplos de discursos de sustentabilidade que não são bons discursos de sustentabilidade. Né? Como, por exemplo, teve um projeto que o governo lançou aí para investir recursos para usos de tecnologia na seara dos estados. Me perdoem aqui a crítica, tá? Não é uma... Estou querendo dar no joelho de ninguém, porque as pessoas engajadas no trabalho quiseram fazer uma coisa nova. Só que o gargalo do projeto ficou tão pequenininho que o projeto de sustentabilidade foi criado, de gerar saúde mental e gerar renda e gerar o escambau a 4. Aliás, nem né? Assim, mais no sentido de promover programas de incentivo. Era um programa de incentivo que começava e morria ali na esquina. Né? Não tinha cabimento. Né? Crédito carbono. Crédito carbono não é projeto de sustentabilidade, pirâmide. Desculpe falar isso, mas esquema de pirâmide. Pelo menos parece, é muito fácil enfiar um esquema de pirâmide ali dentro. Então, assim, são coisas assim, né? Tem discursos de sustentabilidade tão ocos quanto, né, discurso de falso tradicionalismo, discurso de falso progressismo. E tem coisa boa, né? Tem a coisa boa, como o bom progressismo, o bom conservadorismo, tem a coisa boa, né? Veja, uma questão que foi colocada pelo Gija, que eu acho interessante, é que talvez a única solução para o estado de coisas que nós encontramos seja justamente olhar de volta para as políticas velhas. E ele fala assim: nós vamos ter que abalar a democracia, porque já foi, a história de que a democracia permaneceria incólume acabou. Então a gente vai ter que dar um chute nas bases dela mesmo, não vai acabar com a democracia. Mas é preciso abalar um pouquinho as suas estruturas, negar um pouquinho que a democracia seja o repositório e a salvação de toda a lavoura, e colocar no ombro da democracia o peso que a gente coloca de lutar contra o fascismo, lutar contra a injustiça social, lutar, porque ela não vai conseguir sobreviver à sua sobrecarga, porque ela não foi feita para isso, e tentar olhar para outros regimes e tentar observar o que deles pode ser redimido. E ele fala, infelizmente, e ele deixa isso muito claro, infelizmente isso significa
redimir em parte os totalitarismos, para a gente ver o que aconteceu de bom neles, para a gente poder debater a sério, porque isso não está sendo visto nem debatido. Então a gente vai ter que voltar lá atrás e vai ter que olhar o que aconteceu de bom no hitlerismo, o que aconteceu de bom no fascismo italiano, o que aconteceu de bom no totalitarismo leninista, stalinista, na linha leninista e stalinista e no totalitarismo derivado dela, perdão. O que aconteceu de bom na China de Mao? Vai ter que olhar. Porque assim, claro que aconteceu coisa horrível, aconteceram perdas humanas irreparáveis. E isso para nós é um tabu gigante e tem que ser mesmo, não tem outra, né? Não é uma coisa maquiada. É genuíno. Agora, nessa genuinidade a gente tem que ver o que foi obtido de ganho. Será que a gente salva alguma coisa arrancando e canibalizando um instrumento sem a monstruosidade? É uma possibilidade. Ou será que a gente não deveria colocar. Eu acho que esse é o ponto central do Gigi, que não deveria colocar de uma vez essas filosofias na banda para tocar, para a gente realmente colocar o atrito dessas filosofias, fazer com que desapareçam de uma vez por todas, por mostrarem como são horríveis? Mas você tem que radicalizar na visão dele, você tem que adotar uma postura radical e tem que voltar aos seus próprios princípios. E ele faz críticas e mais críticas. Ele diz assim: olha, você quer ver um exemplo aqui para a gente ter uma ideia? Aí vem a direita no país, por exemplo, aqui. Não estou falando da direita como um todo, mas né, especificamente desse movimento bolsonarista e do próprio Bolsonaro, não são nem os seguidores, mas o Bolsonaro, que é o lugar original da fala. Né? Ele vem me dizer assim, ele fala, enfim, ele demonstrou claramente atitudes racistas, demonstrou misoginia, demonstrou um apreço gigantesco pela violência. A partir do momento que ele viu que ia dar tudo errado, ele começou a recuar. Demonstrou uma xenofobia terrível, principalmente contra chineses. Fechou o bico quando precisou ir para lá, porque nós precisávamos reatar laços econômicos com a China. Né? E pasmem, a China hoje tem de todo o nosso volume de exportações 23%. Tá? Então não é bolinho, não é brincadeira, tem dado por trás disso também. Pronunciou-se aí contra o Coronavac. Eu ainda estou esperando para saber o que ele vai dizer, porque ele soltou uma bomba dizendo assim: o Coronavac não vai dar certo porque morreu alguém lá nos testes. Bolsonaro vence mais uma. Né? Eu comentei isso também na aula do Foucault, né? Na sessão do Foucault, para outros fins, mas. E aí agora disseram: não, realmente a Anvisa tinha paralisado, parece que ainda está paralisada a testagem, né? Mas parece que o óbito não teve nada a ver com a aplicação do medicamento e daí vão esperar um prazo regimental aí para recolocar, não sei como é que está a situação. Mas o fato é isso, ele foi lá, falou a bobagem, mais uma vitória para mim, eu sabia que isso não ia dar certo, e de repente o troço, não é que não deu certo, é que é uma precaução técnica. E agora? Então esse vai e vem da fala demonstra especificamente essa não radicalização. Cara, foi aquilo que eu já disse para vocês em certo tom zombeteiro. Desculpe aqui, vou abrir parênteses de novo, né? Mas, né, uma opinião minha. Olha, cara, no caso dele ali, por exemplo, desse tipo de postura pró-violência, pró-racismo, cara, você quer ser um porco? Seja um porco admitido. Assuma. Assuma. E aí quando se assumir, a gente senta um de frente pro outro e a gente se mata. Pronto. Né? Aí a gente se odeia, a gente bota tudo para fora e a gente lava a roupa suja. Daí a gente vê quem sobrevive. Acabou. Aspas, tá? Não tô querendo incitar a morte de ninguém aqui, tá? Não é isso. Mas entende o que eu quero dizer? A gente tem que ver que filosofia sobrevive. Para a gente conseguir argumentar, a gente tem que ter sinceridade dos argumentadores, como diria o Habermas. Então, se o cara vem e me fala num minuto que ele é racista e no outro ele diz não foi bem isso que eu quis dizer, eu não tenho como argumentar com ele, não tenho como mostrar para ele que uma postura racista é errada, que ela é horrível, que ela é inaceitável. Mas para que isso aconteça, eu preciso travar diálogo. Tá? Então, assim, essa esfera de leitura, ela traz a ideia dessa política radical que é perigosa, mas ao mesmo tempo talvez seja uma única solução viável. Eu não diria que é necessário uma política radical no tom que o Gigi coloca, mas é necessário que sejamos mais fundamentalistas. Aí você fala, piorou, né? Não. Fundamentalista é quem vive pelo fundamento. Só que a gente precisa achar os fundamentos para isso. Eu encontrei os meus, eu peço a cada um de vocês aí, vocês já devem certamente ter os de vocês, só peço que vocês cultivem os de vocês e façam florescer. E além de viver por esse fundamento, é preciso entender que em todas as circunstâncias nós devemos ter respeito pela vida e pelos fundamentos de uns e outros. E, portanto, nós não temos o direito de atropelar o modo de vida do outro. Nós temos que, com respeito, dialogar. E nós devemos, inclusive, estar abertos a aprender com o outro. Porque viver só pelo fundamento não funciona. Uma árvore não é só a sua raiz. Então, né, a gente tem que se adaptar ao espaço, a gente tem que florescer, enriquecer. Quanto de nossos pensamentos e de nossas vidas políticas não teria sido enriquecido se nós tivéssemos
aprendido a aprender uns com os outros. Né? É mais ou menos isso. Bem, pessoal, é isso. Eu já estourei meu tempo tão absurdamente, eu acho. Mas enfim, eu precisava falar essas coisas. Essa era uma aula importantíssima para mim, é uma aula importantíssima para o curso, que eu fecho. Tem muito mais a dizer, muito mais a discutir. Eu espero que a gente ainda tenha mais uma oportunidade de debate, pelo menos. Eu vou ficar aqui para tirar dúvidas agora na sequência, né? Vocês sabem, vou estar sempre aí para tirar dúvidas no Discord, no WhatsApp, só me procurar, tá? Eu queria me despedir de vocês aqui, né? Já que essa é a última aula do curso. Eu queria agradecer a todos e todas e todos, né, por terem permanecido, por terem buscado esse curso e espero que as sessões tenham sido agradáveis para vocês, como elas foram agradáveis para mim, foi muito gostoso de fazer, aprendi muita coisa, né, eu me desloquei da minha área de estudo, que é a filosofia, para cair numa área de estudo que eu trabalhei com ela, mas ela não é minha área de pesquisa, né, e descobri muita coisa interessante e nova, inclusive para fazer essa intersecção entre as duas áreas. Nos debates, então, nem se fala, eu contei para vocês, né, para os debatedores típicos lá, o quanto nos debates vocês me ensinaram, o quanto nas perguntas que vocês me fizeram vocês me ensinaram, o quanto vocês trouxeram para mim, o quanto vocês enriqueceram o meu mundo. Aliás, vocês sabem que como seres humanos, vocês sempre enriquecem, sempre enriqueceram o meu mundo. Então eu fico muito feliz e sou muito grato a vocês por tudo isso. E eu espero que eu tenha podido contribuir pelo menos um pouquinho aí para a vida de vocês num sentido positivo, tá? E me desculpem qualquer coisa. Vocês sabem que algumas opiniões precisam ser postas até para que elas possam ser trabalhadas e evitadas, né? Mas eu espero ter feito uma contribuição legal para vocês e fiquem sabendo que eu vou ficar com saudade de vocês. Eu tô com saudades porque não posso vê-los, mas vou sentir saudades dos nossos bate-papos. Eu vou estar sempre ali com os debates, né? Já existem outros planos futuros aí para esses debates, inclusive. E eu deixo aqui a porta aberta. Vocês sabem que vocês têm um amigo, vocês já me conhecem há muito tempo, já sabem como a coisa funciona. Vocês podem me procurar quando vocês quiserem, tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por esse ano especial, difícil, mas muito especial. Palmas a vocês por terem resistido até aqui. E saibam que além da minha amizade, do meu amor, vocês têm a minha admiração por tudo isso e por tantas outras coisas, tá? Eu espero que o futuro de vocês seja assim tão brilhante quanto eu desejo, né? Que o meu desejo para vocês é imenso e tão brilhante quanto eu vejo, né? Porque eu vejo em vocês uma semente, um potencial maravilhoso, né? E é isso aí, pessoal. Agradeço imensamente a atenção. Fiquem seguros, né? Fiquem em casa, cuidem-se. Deus abençoe imensamente vocês. Até mais.